Bom pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de hoje. E hoje o tema da nossa aula é a articulação temporomandibular, tá bom? Ou simplesmente a ressonância das ATMs. Bom, esse exame é sempre feito de forma bilateral, assim como num raio-x convencional ou até mesmo na tomografia, tá? São feitos de forma comparativa. Então aqui, desse lado onde eu passo o cursor, você está vendo o movimento da boca abrindo e fechando, tá? E o deslocamento, então, do côndilo da fossa do osso temporal, tá? Temos aqui o ouvido, tá? O meato auditivo aí, tá? O conduto. Olhando aqui, nós temos, então, a região do côndilo, tá? Aqui o disco articular. Temos os ligamentos aí posteriores, tá bom? Que ajudam a fixar a ATM em seu lugar. Região da eminência articular, os ligamentos posteriores, e a musculatura, tá? Que envolve essa região aqui. Então nós temos aqui o primeiro aqui, tá? O pterigóide, tá? O feixe superior e o inferior, que são os responsáveis por essa movimentação de abrir e fechar a boca, ok? Nessa outra imagem nós temos então a vista da boca fechada, tá? E aqui o espaço articular. Nessa imagem de ilustração, então nós temos uma vista inferior ali da base do crânio, tá? E aqui a região das ATMs nesse plano. As indicações para esse estudo, tá? São as disfunções da articulação temporomandibular, tá? Movimento irregular da mandíbula, tá? A dificuldade de abrir e fechar a boca, dor na região ali do ouvido ao falar, mastigar, propriamente ao abrir a boca, tá? Dores de cabeça ou pioras também podem estar relacionadas aí com a disfunção da articulação temporomandibular. Alguns sons, tá, que o paciente venha a referir, tá? Ou até mesmo que você consiga identificar estalos, né? Ou crepitação ao abrir e fechar a boca, tá? Região dores de ouvido, tá? Dor na região articular, dores de dente, pescoço, ombro por tensão muscular, né? Em relação à musculatura que envolve aí o abrir e fechar a boca, tá? A sensação dos dentes não estarem encaixando um no outro, talvez por um deslocamento ali da mandíbula. Enfim, são algumas das indicações, tá, para a realização da ressonância das ATMs. Bom, contraindicação, tá? Então são os dispositivos elétricos, eletrônicos, tá? Marca-passo, bioestimulador, implante coclear, enfim, clips, tá? Intracranianos, tá? Que sejam ferromagnéticos, tá bom? Se eles não forem à base de titânio, eles são contraindicados. A relação de gravidez versus benefício, que é avaliado por médico e paciente. Clips ou grampos, né, implantados aí, que são ferromagnéticos. Corpo estranho na região da órbita, como estilaço de bala. E aparelho ortodôntico, tá? Por quê? Porque o aparelho ortodôntico, ele bloqueia o sinal, os pulsos de radiofrequência, né, deixando apenas um borrão preto na imagem. Então aquele borrão preto, quando você não consegue fazer, tá, ele é relacionado ao aparelho ortodôntico, tá bom? Existem, tá, alguns aparelhos ortodônticos que são compatíveis, mas são minoria ainda. Então a maioria dos aparelhos ortodônticos, nós recomendamos que o paciente vá ao dentista, converse com ele e faça a remoção, tá? Para que depois ele possa fazer o exame sem problema de nenhum tipo de artefato, tá bom? O preparo, né, para esse exame, então o paciente ele vai receber uma roupa da instituição,
tá? Ele vai ser orientado, ele vai receber um termo, tá, de consentimento, onde ele vai ser orientado de como funciona o scanner de ressonância, do poder do campo magnético, tá? Ele vai ser orientado a tirar todo tipo de objeto metálico, cartão magnético, tá? Celular, tablet, computador, nada disso pode entrar na sala do scanner, perfeito? Aparelho auditivo, grampo de cabelo, brinco, tá? O paciente vai ser instruído a ficar quieto, como em todo exame de ressonância, tá? Orientar que ele não deve nem falar para você sim, nem que não gesticulando a cabeça, tá? Durante o exame. Por quê? Porque a TM é uma estrutura muito pequena e nós vamos trabalhar na programação apenas dessa estrutura de forma bilateral, tá? É feito uma parte dinâmica onde o paciente vai ter as fases de abertura da boca, tá bom? E a gente vai instruir que ele não mexa a cabeça, apenas leve a mão para colocar, seja uma seringa, um espaçador com um palito de dente, enfim, dependendo do que tiver na sua instituição. Paciente, se tiver fobia, tá? A gente pode oferecer que um acompanhante fique próximo dele, só para que a presença dele seja acalme, né, ali o paciente. A importância dos protetores auriculares, tá? Tanto para paciente como para acompanhante, quando for o caso, tá? E as questões de você anotar, tá? O peso e a altura inseridos no scanner da ressonância. O paciente vai ser posicionado entrando com a cabeça primeiro lá pro scanner, tá? Decúbito dorsal, travesseiros, algum tipo de coxinha embaixo dos joelhos, para que dê o melhor conforto ali, até mesmo para sua coluna, tá? Os fones de ouvido bem ajustados, se possível colocar alguns calços também entre a bobina, tá? De cabeça, com o fone para deixar a cabeça bem móvel, não muito apertado, para que o paciente não tenha dor e desconforto, tá bom? O feixe, o laser localizador, ele vai ser centrado, tá? Bem no nariz, onde vai corresponder com os côndilos ali das ATMs. Bom, sequências básicas, pessoal. Eu sempre falo sequência básica porque cada lugar tem a sua forma de trabalhar, tá? Então nós vamos começar pelo localizador de 3 planos, tá? Desse localizador nós vamos fazer obrigatoriamente um localizador axial, tá? Na melhor pose possível para que a gente possa avaliar os côndilos. Um localizador sagital, tá? Direito e esquerdo, para que a gente possa avaliar a região dos ramos mandibulares, e um localizador coronal, tá bom? Para que a gente possa também ver o ramo mandibular numa vista frontal, tá? Numa vista coronal. Feito esses localizadores, tá? Que tem que ser muito bem feitos, então nós vamos fazer os sagitais. Sagital DP, boca fechada, sagital T2, saturação de gordura, tá? A boca fechada. Um sagital T1, boca fechada. Um axial T2, tá? Com saturação de gordura, também com a boca fechada. E um coronal DP com a boca fechada. Ponto. E aí nós vamos para a parte da dinâmica, tá? Então o paciente vai começar, por exemplo, com a boca fechada, né, em repouso, média abertura e abertura máxima, tá? Essa sequência dos sagitais EP, você pode fazer as aberturas com uma seringa sem seringa, uma de 5, uma de 10 e uma de 20, tá? Pode ser feito com alguns palitos, né, aqueles palitos de sorvete, cada um tendo uma abertura específica. Então é importante que o paciente coloque esses objetos, tá? Transversal à boca, tá? Nunca segurando com os incisivos, para que não ocorra o risco da seringa ou daquele dispositivo cair na garganta do paciente e machucá-lo, tá? Então sempre de uma forma transversal. Perfeito.
Então, sequências básicas, tá bom? Geralmente não se injeta contraste nos ATMs, a não ser que seja alguma patologia específica, nos casos de um tipo de tumor, osteomielite, tá? Que é bem raro. Bom, então temos ali já o localizador de 3 planos, é algo bem rústico, assim, bem... não tem muita definição, né? Apesar que o coronal aqui dá para ver muito bem aqui os côndilos e os ramos, tá? O axial aqui eu consigo ver os côndilos e um pouquinho de leve aqui do ramo, tá? Já dá para trabalhar bem com essas duas imagens. E o sagital eu não consigo ver muito, por quê? Porque ele está num plano mais oblíquo, né? Então eu não pego ele perfeitamente aqui. Mas esse aqui é o localizador inicial, tá? Então esse localizador ele é um volume, tá? Onde vai fazer cortes axiais do crânio. Vai mostrar depois essas fases aqui, ó. Então eu tenho sempre uma imagem boa, tá? Então correu as imagens. Eu vou correr mais uma vez, deixar esse vídeo aqui mais uma vez. Então, ó, côndilo, ATM, ramo, côndilo, ATM, ó, os ramos, côndilos, ATM, perfeito, tá joia. Então, localizador inicial. Então eu vou fazer meu localizador sagital. Então vou planejar o meu bloco aqui, ó, nessa linha aqui. Vou ajustar ele para que ele fique paralelo, tá bem no meio dos côndilos aqui. Um de um lado, eu ajusto o outro do outro individualmente. Aqui no axial, a mesma coisa, faço um corte no meio, tá, do côndilo, de uma forma bilateral, tá? Ajusto bem esses blocos aí. O localizador sagital, tá? Então eu tenho aqui o meu localizador sagital e eu vou ter essa imagem, tá? Onde eu consigo ver a região do ramo, tá? Aqui do ângulo, a região do côndilo e da TM. Perfeito. Então eu vou usar meu sagital e vou programar agora meu localizador coronal. Vou fazer essa inclinação aqui com o ramo da mandíbula passando bem no meio do côndilo. E na vista axial eu vou passar uma linha entre os dois côndilos, tentar pegar de uma forma bem simétrica, tá? Ambos os côndilos. Perfeito, consegui essas imagens. Então eu vou ter essa imagem aqui de localizador coronal para que eu comece a planejar meu exame. Bom, feito esses dois anteriores, então eu pego o meu sagital e o coronal que eu já fiz, esses localizadores, e eu vou planejar agora o axial, cortando no meio do côndilo aqui, tá? Preciso dessa imagem para que eu tenha um axial verdadeiro dos côndilos mandibulares, tá? E aqui os meus 3 localizadores. Fiz esses 3 localizadores, então agora eu começo a planejar as sequências, tá? Da ATM. Então o axial eu vou planejar meu bloco nesse plano, certo? Vou cobrir o teto da ATM e uma parte um pouco mais inferior ao côndilo mandibular. Vindo no equipamento, tá? Então aqui é o meu planejamento da sequência axial T2 com FET7, tá bom? Apenas 10 cortes, 2 milímetros de espessura, tá bom? Com espaçamento de distance factor de 6% apenas. Vou planejar agora o meu sagital, tá? Então eu vou pegar o meu bloco, e o meu bloco tem que incluir de um lado ao outro, tá? Bilateralmente aqui, os côndilos mandibulares. Na vista coronal faço a mesma coisa, inclino o meu bloco no plano, tá? Do côndilo. Cuidado para não cruzar as linhas aqui, tá? Os blocos. Ajusto bem, perfeito. Esse aqui é o planejamento do sagital. Então, vindo na máquina, tá? O meu primeiro sagital, um detalhe: todos são sagitais daqui até aqui. Então, eu posso copiar o plano de todos os sagitais. Então, o importante
é o caprichar bem, tá? Planejo muito bem aqui. Aqui nesse caso eu deixei com 10 cortes, podia deixar com 8, podia deixar com 9, tá? E eu sempre faço os cortes iguais. Então, 10 desse lado, 10 desse. Então, aqui o primeiro bloco aqui é esquerdo, o segundo bloco da direita. Ajustei o meu FOV, tá? Onde eu quero ele termina no centro do meu bloco. Ajustei aqui os planos de corte, solto a minha sequência, tá? Então a sequência vai ser essa aqui. Ó. Então eu tenho, vou voltar aqui um pouquinho. Então eu tenho, tá, toda a fossa articular, o côndilo bem delimitado, tá, e o ramo mandibular, musculatura, tá? Vou correr aqui a minha barriga. Então eu vejo primeiro o lado esquerdo, tá? Aqui. Depois vem aqui o lado direito, ok? Mesma coisa, côndilo verossimétrico, fossa, tá? Articular, perfeito. E assim comecei então o meu primeiro sagital da ATM. E isso vai seguir por todos os sagitais, tá? O coronal, então, eu vou pegar, tá? No meu FOV eu vou incluir os côndilos, e na vista sagital eu vou fazer a inclinação do meu bloco, para que eu tenha uma vista de ambos os côndilos e os ramos mandibulares aqui em uma exibição só. Então eu ajusto aqui o bloco, tá? Estou usando os localizadores, abro o FOV para que eu inclua essa musculatura lateral, tá? Ajusto bem, centro bem, tá bom? Ajusto aqui o meu bloquinho, então no axial, para que eu tenha um coronal perfeito. E aí eu vou ter essa imagem coronal, tá? Então um detalhe aqui, ó, os nervo acústico, né? Tá bem alinhado. Então eu vou correr essa imagem, eu vou correndo ela, e aí eu vejo os côndilos mandibulares e os ramos, tá? De uma forma simétrica. Tá joia? Corro a imagem até que acabe os côndilos. Perfeito, acabou a articulação, acabou a região de interesse, tá? Então a ressonância é tudo muito bem localizado. Aqui é uma imagem DP excelente para estudo de regiões articulares aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa nossa aula, essa primeira aula sobre o planejamento aí do estudo da TM, tá? E em breve, logo, nosso próximo vídeo, né, na sequência, vai ser nós planejando o exame na prática do equipamento, tá bom? Então os detalhes do estudo de ATM, né, são, né, na verdade, os localizadores. Localizador bem feito na ressonância, exame mais bem feito ainda que você vai poder realizar, tá? Ou seja, localizador bem feito, exame perfeito, tá bom? Então Deus abençoe, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.